Olá, prevencionistas! Estamos aqui para mais um vídeo para o canal Tem Segurança e hoje eu estava esperando meu filho, estava no carro esperando meu filho enquanto ele passava numa consulta médica e me veio à cabeça, eu relembrei, um fato que aconteceu comigo durante um treinamento, né? Foram dois treinamentos na verdade, né? E que envolveu pessoas com deficiência física e que eu passei, vamos falar assim, que eu cometi uma gafe, né? Passei um pouco de vergonha. Então eu vou contar essa história hoje lá dentro aí do Segura que lá vem história, é um dos quadros que eu tenho no canal, né? Para que sirva de exemplo para vocês, né? Para quem está começando, até para quem já está na ativa aí e ainda não passou por isso, que não venha passar, né? Porque foi assim uma situação bem um pouco chata, né? Falar assim, né? O que aconteceu comigo, né? Bom, as histórias são bem rapidinho, vou contar bem rápido aí, né? Mas serve para ilustrar, né, os anos que eu passei em vários tipos de treinamento, em vários tipos de situações, né? E que eu acho legal compartilhar com vocês aqui. Vamos ao vídeo. Na época a gente estava treinando todos os funcionários no comportamento seguro. A empresa havia adquirido esse programa, né? E após treinar todos os cargos de supervisão, desde da alta gerência, nós passamos a treinar todos os funcionários. E os treinamentos eram dia e noite, né? Durante o dia e também à noite. E eram 2 horas de treinamento, então era bem puxado, assim, um treinamento principalmente para fazer à noite, né? Era bem puxado. E era meio natural, né? As pessoas tá com sono nesses horários, né? Às vezes o treinamento acontecia 1h da manhã e tal, né? Porque se saía de uma turma, entrava outra, né? E nessa noite, eu estava trabalhando à noite, no horário da noite, né? Eu e mais um colega, então ele estava com uma turma em outro lugar e eu estava nesse departamento, né? A gente ia no departamento fazer os treinamentos que... praticamente todos os departamentos já tinham salas de treinamento. Então a gente ia no próprio departamento. E nessa noite eu entrava às 10 da noite, né? Então eu já tinha feito assim, sei lá, acho que uns 2 treinamentos. Das 10 acho que era o terceiro que eu estava fazendo. E o pessoal entrou na sala e tal, né? E eu não conhecia todo mundo, né? Alguns eu conhecia, assim, que já eram mais antigos na empresa, né? Mas havia funcionários novos, que a empresa havia contratado bastante funcionário bem recente, né? Então tinha alguns que eu não conhecia direito, eu não conhecia mesmo, né? E na época a empresa havia contratado muitas pessoas PCDs, né? Era bastante mesmo, né? Porque a empresa tinha bastante funcionário, então a porcentagem era grande lá de PCDs. Eu comecei o treinamento, o pessoal chegou, né? Então me apresentei lá, apesar de boa parte do pessoal me conhecer, né? Porque eu já tinha bastante anos de empresa. Mas eu sempre me apresentava novamente, que sempre tinha, como falei, tinha pessoas novas ali, né? E eu me apresentei, iniciei o treinamento, né? Como falei, era bem longo, né? 2 horas. E pouco tempo depois que eu tinha iniciado o treinamento, né? Já tinha um rapaz sentado assim, era o primeiro, na primeira fila assim, né? Ele já estava cochilando, né? E aquilo foi me incomodando, né? Porque eu falando e o cara simplesmente só não estava roncando, né? Mas estava cochilando legal, né? E aí, um determinado momento, isso já tinha passado, sei lá, acho que uns 10, 15 minutos do treinamento, né? Do treinamento não, a partir do momento que ele começou a cochilar, né? Demorou um pouquinho para começar a cochilar, mas a hora que começou, desandou mesmo. E aí eu dei um toque pro amigo dele que estava do lado, né? Sei lá, avisar ele, pra eu não ter que falar, o amigo dele dá uma cutucada nele lá, né? Pra acordar ele. E foi aí que aconteceu, né? Que o rapaz acordou. Quando o outro cutucou, o rapaz acordou, né? Mas não adiantou muito. Eu comecei a falar e daí a pouco ele novamente, né, já começou a cochilar de novo, né? E aí quando eu fui falar com um amigo dele, né? Fiz sinal, né, pro amigo dele acordar ele, né?
Daí o amigo dele falou pra mim, fez sinal, né? Daí, daí que eu me toquei. Como eu tinha entrado bastante PCDs, ele era deficiente auditivo. Então ele não estava entendendo nada do que eu estava falando ali, né? E eu tentando acordar o cara, né? Então eu vejo que são situações, né, que você passa às vezes, né? E é lógico que eu fiquei meio constrangido na hora, né? Mas não tinha muito o que fazer, né? Porque eu não sabia a linguagem de sinais, né? Então como que eu ia transmitir o assunto para ele, né? Aliás, não sei nem por que mandaram ele na sala lá, porque não tinha como. Nas integrações tinha um tradutor de línguas. Então eu fazia muita integração, né, de funcionários novos, né? E quando eu estava na integração, tinha uma tradutora, eu estava falando, ela estava lá traduzindo, porque sempre havia algum PCD lá, né? E quando tinha deficiente auditivo, a empresa chamava essa tradutora, contratava ela assim, esporadicamente, sempre deixava para pegar já o pessoal, uma turma boa, né? E aí eu ia falando e ela ia traduzindo para o pessoal, né? Mas nesses treinamentos na área não tinha como, né? 1 hora da manhã não tinha como trazer a moça lá para fazer a tradução, né? E eu passei vergonha, né? Porque também não tinha como saber, né? Que o rapaz era deficiente auditivo. Mas enfim, ficou a lição para mim, né? Porque daí em diante eu passei a tomar mais cuidado, né? Então quando o pessoal chegava na sala eu já tentava observar, né, as pessoas, tal, né? Se tivesse algum lá que eu não tinha certeza, eu dava um jeito de perguntar para alguém que eu conhecia ali na sala, para não passar de novo pelo vexame, né? Mas veja só, né, que interessante, né? Situações que você não imagina que você vai passar. Eu nunca imaginei que iria passar por isso, né? Mas passei, né? Isso me lembra outra situação que eu passei com um deficiente visual. Mas isso foi numa escola. Eu estava fazendo um treinamento de... na época assim, próximo das férias da escola, a gente ia fazer treinamento. A empresa participava muito assim, na comunidade, né? E eu ia nas escolas fazer treinamento de combate a incêndio, prevenção de combate a incêndio para as crianças, né? E era um negócio bem leve, assim, né? Ia eu e um bombeiro da empresa, né? Mas eu como técnico que fazia o treinamento. O bombeiro ficava apenas comigo, né? Na verdade, eu que treinava todos os bombeiros quando eles entravam na empresa, né? Porque eu era instrutor de treinamento, prevenção e combate a incêndio. Então sempre ia um bombeiro comigo, mas eu que fazia o treinamento. E eu tava fazendo o treinamento, né, da criançada, né? Trazia lá, ia junto, a gente acendia lá um meio tambor lá com um pouco de óleo lá, queimava, né? Na época podia fazer isso, né? E aí levava a criançada para apagar de longe e tal, né? Com CO2. E nem apagava nada, né? Era só para fazer de conta lá, né? Mas para ele ter um contato, para ele saber, porque a gente tinha muito problema de criançada destravar os extintores. E quem fornecia esses extintores para essa escola especificamente, porque era do SESI, era a empresa que fornecia, era a empresa que mantinha. Então a gente ia lá mais para a conscientização das crianças que não podia mexer naquilo, tal, não ser numa emergência, enfim. E a criançada foi vindo de um em um, né? E de repente veio um lá, né? E a gente colocava a capa neles, o capacete do bombeiro, e eles adoravam aquilo, né, criançada? E aí o menino veio, só que ele era deficiente visual. E eu sabia disso, trouxeram ele para mim, né? Eu fui com ele. E eu acionei, junto com ele, acionei o extintor, né, para apagar o fogo, né? E apagou o fogo, porque ele era bem grande, né? Ele não era pequeno. Então eu me aproximei mais do fogo para realmente apagar, né? Que a minha intenção era aquela, que ele conseguisse apagar o fogo, né? Porque ele era um deficiente visual. E quando apagou o fogo, eu falei, viu, tá vendo só como você apagou o fogo? E eu nem me dei conta que ele não via, né? Que ele não enxergava, né? Mas enfim, né? Então são histórias aí que eu vivi na minha vida profissional, né? E que até arrepia de lembrar, porque era muito gostoso fazer esse tipo de coisa, né? Eu gostava muito, né, de estar com as crianças nas escolas e tal, né? E tinha treinamento de primeiros socorros, eu fazia também, né? Mas a minha parte principal era combate a incêndio. Então tá aí, 2 histórias, eu falei que era uma só, mas acabou sendo 2 histórias aí que eu vivi na minha época aí, né? De profissional na área de prevenção e combate a incêndio. Tem outros que eu vou falar ainda, né? Mas hoje vai ficar só essas 2 aí, então. Espero que vocês tenham gostado aí, né?
Deixa um comentário o que vocês acharam dessa passagem, né? Se alguém já passou vergonha também no treinamento. Beleza, pessoal? Valeu aí, até a próxima. Tchau!